Olá, este é o canal Vênus Mais. Eu sou Leia Beatriz. Eu sou Ana Lu. E nós vamos conversar sobre Vênus. E mais. Vênus em Escorpião. A Vênus vai ficar no signo de Escorpião do dia 8 de outubro até o dia 1º de novembro. Tá aí um passo muito rápido, andando bem veloz aí nesse mês de outubro, enquanto ela faz essa passagem por Escorpião. E a Vênus em Escorpião, ela fala, de uma sedução, ela tem um mistério. Então ela traz toda essa energia de algo que está oculto, do chamariz que é quando tem algo escondido, desse chamado para o mistério, para a coisa que está por trás. E como durante esse período ela vai estar disponibilizando para a gente essa energia, a gente tem como aproveitar essa força toda para poder buscar também exercitar essas qualidades boas de Escorpião, exercitar nas nossas relações pessoais essa vontade de algo mais, trabalhar um pouco esse mistério, trabalhar a sedução, tudo isso vai estar mais disponibilizado nesse período aí. Eu tenho um momento que é muito ilustrativo para essa Vênus em Escorpião, que é quando eu fui numa lojinha com a minha filha e tem aqueles brinquedinhos que você, na verdade, não sabe qual que tem dentro, né? É uma caixinha e aí tem aquelas várias opções, né? E tava eu com a minha filha e aí a minha sobrinha também tava lá. E aí ela comprou essa caixinha e aí a minha sobrinha ficava assim: vai, Maiara, abre logo. E a Maiara: não, Jana, não quero abrir, porque ela gosta dessa energia do suspense, né, do que estava na caixinha. E aí ela saiu de lá com a caixinha fechada, até em casa com a caixinha fechada, e as duas lá, né, uma querendo que abrisse logo, mas vê logo, você já comprou. E a outra curtindo o mistério. E a outra, exatamente, curtindo intensamente esse mistério. Aí fomos em casa almoçando, ela só foi abrir essa caixinha depois do almoço. Aí o resultado, abriu a caixinha, aí não era o bichinho que ela estava na expectativa de ter e acabou o brinquedo. Então, pelo menos essa parte, né, que tem essa energia de Escorpião, ela aproveitou todinha. Escorpião é sempre muito intenso. E como Vênus rege também a nossa parte financeira, eu trago até uma outra imagem também de exemplo, que foi uma vez em que nós conduzimos uma astrovivência e na data em que a gente estava trabalhando Vênus, cada pessoa estava trabalhando a sua Vênus, e ali havia uma pessoa com a Vênus em Escorpião, e ela falou assim: gente, agora eu entendi, eu sempre quis ser milionária por conta dessa Vênus em Escorpião. Quer dizer, tudo para a energia de Escorpião é sempre muito intenso. Então, tanto nos relacionamentos, que é o que a Vênus rege, quanto nos presentinhos, que a Vênus também rege, que são os agrados e essa coisa toda, como também nessa parte financeira. E Escorpião tem muito essa questão da intensidade, então esse chamariz chega quem pode, faz o chamariz do mistério, mas só vai ter acesso realmente à energia de Escorpião quem vencer o medo de chegar. Né? O medo de lidar com o mistério, de ficar cara a cara com ele depois, né? E é algo muito interessante, porque o que o mistério de Escorpião sugere é que você não sabe o que está ali. Aquilo pode ser uma grande surpresa, pode ser algo tremendamente maravilhoso, como também pode representar uma grande perda, no mínimo uma perda da sua expectativa. Então, Escorpião é um signo de aposta alta. Você aposta que você pode, se dar muito bem naquilo, mas guardando aquela desconfiança de que você pode também se dar muito mal. E Vênus entra em Escorpião e logo no início vai fazer a oposição a Urano, que está lá em Touro. A Vênus entra em Escorpião dia 8 e ali pelo dia 10 já vai estar bem forte, bem intensa. Essa oposição da Vênus em Escorpião com Urano em Touro nos remete a uma possibilidade de algumas rasteiras. Na verdade, não é uma coisa ruim. Urano é um planeta que traz renovação. Então a Vênus entra em Escorpião, já começa a trazer essa energia um pouco mais desconfiada, um olhar um pouco mais para dentro. E aí de repente faz essa oposição com Urano ali em Touro
E muitas coisas podem acontecer de surpreendentes, né? Que tiram aquilo que você achava que estava ganho. Aquilo que você achou que já estava na mão, eu consegui isso aqui, Urano vem e fala, não, você não conseguiu isso aí. E você perde. Então, esse lidar com a perda, que é algo próprio do signo de Escorpião, vai acontecer nesse período por meio dessa oposição ao Urano que traz as surpresas. Só que, quando Urano faz isso, especialmente em aspecto de oposição, faz para renovar. Então é um momento de trabalhar o desapego das coisas que virão, aí por esse dia 10 até ali o dia 15, por aí, trabalhar o desapego das coisas que virão e que vão tirar aquilo que você tinha dado como certo. Então trabalhar o desapego e crendo, acreditando, percebendo a proposta de renovação que essa oposição vai trazer. Então isso pode vir nas relações pessoais, não necessariamente trazendo quebra da relação, mas quebra de detalhes da relação, detalhes que fazem com que você se sinta cúmplice do outro. Então nisso aqui eu tenho certeza que o meu companheiro é meu cúmplice. E aí você vai tomar um susto ali e falar, peraí, mas isso aqui não. Não é bem assim. Eu tinha certeza de que para outra pessoa era o mesmo valor meu. E aí vem Urano e te mostra que não. Então são detalhes, não necessariamente, né, é um aspecto assustador, não é? E Urano traz a renovação, né? Então às vezes é para tirar aquela crença para vir outra que vai ser melhor para você nesse momento. Até porque a Vênus em Escorpião, ela também traz muitas revelações, né? Porque como ela trabalha com aquilo que está nos bastidores, com aquilo que está por trás, no momento em que ela está passando por Escorpião, essa energia da revelação fica muito disponível. A gente fica querendo saber o que está por trás. Então, às vezes, o processo pode não ser muito consciente, mas quando acontece esse aspecto aí com Urano, aquilo traz essa questão da renovação, porque traz as surpresas, você fica sabendo de um monte de coisas que você não sabia, talvez estivessem num campo inconsciente, mas estavam agindo da mesma forma. Então vamos ter coragem de olhar para as coisas que vão vir aí como revelação, para poder lidar com elas e saber exatamente onde que elas estão, que posição elas estão dentro do sistema que eu estou estabelecendo na minha relação. Até porque essa oposição ela acontece durante a lua cheia, né? A lua cheia vai ser ali pelo dia 13. Então é quando essa conjunção está mais exata possível. Então isso é de revelação mesmo, né? A lua cheia é aquele momento em que está refletindo o máximo da luz do Sol. No subconsciente, porque é isso que o Sol, quando a luz do Sol é refletida na Lua, está trazendo lucidez para o subconsciente. Então é um momento certo da gente trabalhar essas coisas. E aí, quando vai se aproximando do dia 20, a Vênus vai fazer um trígono com Netuno que está lá em Peixes, ou seja, envolvendo esses dois signos de água. E aí trazendo um aspecto de muito romantismo, porque a Vênus em Escorpião, ela tem essa questão da sedução, naturalmente, e quando faz um trígono com o Netuno, entra também um pouco mais um aspecto de delicadeza. Então, traz o romantismo, traz para as pessoas que são artistas, é um momento de muita inspiração, para as pessoas que têm dedicação espiritual, é um momento também de muita intuição. Então é bom a gente aproveitar esse trígono de água aí da Vênus em Escorpião com Netuno em Peixes para poder fortalecer na nossa vida esses aspectos, tanto do romantismo, quanto da inspiração, quanto da intuição. Então a energia da Vênus em Escorpião, próximo desse dia 20, pode estar sendo utilizada dessa forma. E pode estar sendo utilizada também, às vezes, para você criar aquelas cantadas que são, né, mais elaboradas. De algo... É a hora daquela investida, né, que você planejou tanto tempo fazer, não teve coragem. A hora de fazer a investida é aí por volta do dia 20. De assim, né, encontra com a pessoa na rua e fala assim, eu te conheço. E ela não tem a mínima ideia de onde que você conhece, mas você conhece, né? E aí instiga essa vontade de mais conhecer fundo, mais. De conhecer, exatamente. Então, do dia 20 ali até o dia 30, a Vênus vai passando, né, vai fazendo a caminhada dela e aí vai fazendo um aspecto de sextil, que é um aspecto positivo,
com Saturno e depois com Plutão, que estão ali no signo de Capricórnio. Isso é muito legal, porque o sextil é um aspecto que ele não é tão forte, não é tão perceptível, mas quando a gente sabe que ele está no ar, a gente aproveita melhor as oportunidades. E como a gente passou ali no final de setembro e começo de outubro por uns aspectos muito difíceis da Vênus com esses planetas, quer dizer, trazendo uma coisa um pouco dura, né, nos relacionamentos e na coisa da desconfiança, na coisa da cobrança, esse momento em que ele faz o aspecto positivo com esses planetas, de sextil, é o momento talvez de começar a tentar alguma solução em relação a essas questões que foram levantadas e que talvez tenham ficado guardadas. Porque a Vênus em Escorpião nos ajuda a acessar esses sentimentos que ficaram guardados, que ficaram bastante represados e não foram trabalhados. Então esse momento de sextil aí, nessa caminhada entre o dia 20 e o dia 30, a gente pode trazer um pouco à tona e trabalhar isso internamente. E aí no dia 30, né, finaliza o mês, aproximando aí a conjunção de Vênus com Mercúrio e Palas Atena, que também está ali juntinho deles. Então intensifica aí essa energia de Escorpião no sentido mesmo de conexão com o que é profundo, perceber qual a intensidade que você gosta de ter nas coisas, seja nas relações, seja nos estudos, seja na sua relação com a arte. Qual é a profundidade que você deseja aí? E qual a profundidade que você deseja aí com o entendimento, essa conjunção da Vênus com Mercúrio e Palas nos atiça muito a curiosidade de entender o que está acontecendo. Então, se é um momento já de olhar para dentro, porque a energia de Escorpião está muito forte, então é um momento de olhar para dentro, de olhar-se, olhar para as próprias dores, olhar para aquilo que é profundo, olhar para o sentimento que ficou represado, enfim. Se é um momento com esse olhar e com essa conjunção, a gente não pode deixar passar isso sem trabalhar, sem se trabalhar, sem tentar entender por quê, sem tentar fazer essa transformação, porque Mercúrio também é um planeta que traz a transformação e ele traz por meio do entendimento. Eu vou entender como funciona. Então eu quero entender como eu funciono por dentro, eu quero entender como esses sentimentos conseguem me derrubar ou conseguem me fazer superar uma coisa que eu posso já estar presa há muito tempo naquilo. Então, sob esse aspecto dessa conjunção aí, Vênus, Palas Atena e Mercúrio em Escorpião, por volta do dia 30, vamos pegar isso aí para olhar para dentro, entender como a gente funciona, entender aquilo que a gente represa, por que a gente represa, como que a gente faz com que aquilo seja um material, na verdade, de transformação e de ressurgimento da força, do nosso poder de superação. Porque Escorpião é também o signo da cura, né? De uma cura que vem aí desse entendimento e aí você consegue acessar essa cura. É a cura que vem do mergulho naquilo que a gente chama de sombra, vem de um mergulho em algo que é difícil, que é desagradável, que por isso a gente relega a um lugar da nossa mente, da nossa psique, que fica escondido, porque dói, é ruim. Então o Escorpião tem isso, vai lá no profundo, mergulha ali naquilo para ver com que força você ressurge, né? De posse dos seus próprios processos. E até o momento de olhar esses desconfortos que costumam ser o ladrão da sua energia, digamos assim, né? Porque às vezes tem uma coisa que te traz um desconforto e aí você não quer passar por ali. Mas se você enxerga esse desconforto e percebe o que é que está te fazendo não superar aquilo, ou seja, que chega ali e a sua energia vai embora. Chega ali e você não tem mais força para ir mais para frente. Então, esse olhar para esse desconforto é um momento também. Porque é um momento de eliminar os sabotadores internos, né, os autossabotadores que a gente se coloca porque não quer enxergar e vai deixando isso atuar sem perceber que é algo que a gente tem o poder de olhar e superar. No final do mês é preciso trazer um alerta também, porque a Vênus em Escorpião está aí muito forte e os dois regentes de Escorpião, que são Marte e Plutão, estão em quadratura nesse momento. Isso quer dizer o quê?
eles são os dois ajudantes da Vênus nesse momento, são os dois dispositores dela. Então, como Marte e Plutão em quadratura trazem um aspecto de perigo, e a gente está trabalhando com um empoderamento, ou seja, a gente vai olhar o que a gente tem como poder, de superação, etc., é preciso ter um pouco de cuidado e um pouco de paciência, que é um momento de se olhar, se reconhecer, mas não é exatamente um momento de agir. E aí a Vênus fica até, né, passa o dia 1º no signo de Escorpião, e aí no dia 2 de novembro ela já passa para o próximo signo, que é Sagitário. Então vamos trazer as deusas relacionadas aí ao signo de Escorpião. Em princípio, todas essas deusas escuras têm relação com o signo de Escorpião, porque são deusas que trazem essa inspiração do contato com as sombras, o contato com as dores, o contato com esse mundo que é escuro, subterrâneo, misterioso. E a primeira deusa que a gente traz, então, é a deusa Hel, que é uma deusa nórdica, a senhora do submundo. E ela traz essa ideia de que após a morte, ela acolhe a pessoa nesse seu reino, e para aquelas pessoas que tiveram um comportamento não tão bom, digamos assim, para essas pessoas ela faz uma proposta de regeneração, porque ela traz experiências de purgação disso. Então, ela traz bastante essa ideia de que quando a gente entra em contato com o nosso lado feio, digamos assim, você tem a chance de se renovar, de se transformar, de se transmutar em algo que vai ressurgir dali purificado. E a deusa Hel, ela é uma deusa que em muitas imagens você encontra ela metade viva e metade morta. Né? Que é exatamente esse lidar com essas experiências transformadoras, lidar com a morte. Então, ela é uma deusa muito forte nesse sentido e traz toda essa conexão com realmente encarar os medos e superá-los. E encarar a morte e as pequenas mortes como algo que faz parte da vida, como algo que é natural, como algo que a gente vai deparar o tempo todo na nossa vida. A gente vai deparar com muitas situações que nos trazem pequenas mortes. Então, por que não olhar para isso de uma forma natural? Essa é a proposta de Hel. E a segunda deusa que a gente traz é Perséfone. Em alguns lugares no mito de Perséfone você vai encontrar que ela foi raptada por Hades, né, que é o senhor do submundo, e em outros você vai encontrar que ela foi por vontade própria descendo no mundo de Hades. E aí ela tem toda essa conexão com essa descida, com o encontro da face escura, né, com encarar os medos, com os ritos de passagem, inclusive com a sexualidade, né, porque ela desce como donzela, mas quando ela já volta como senhora do submundo. Escorpião tem essa relação com os ritos iniciáticos, porque fala da morte e do renascimento. E a Vênus, estando em Escorpião, traz nessa conexão com as deusas essa inspiração de todos os momentos da nossa vida que foram iniciáticos, especialmente nesse lado das relações, daquilo que te faz se relacionar com o outro. Então, por exemplo, no caso das mulheres, todos esses momentos, como a menarca, a menopausa, esses momentos que são ritos de passagem, eles têm relação com a Vênus em Escorpião. E Perséfone é uma das deusas que melhor traz essa ideia dos ritos de passagem. Você vai para o submundo e retorna em outra fase da vida, né? Mesmo no caso dos homens, embora seja a Vênus e a gente esteja fazendo essa relação toda aqui com o feminino, mas a Vênus para os homens também traz isso, ou seja, poxa, quais foram as fases de relacionamento que você passou? Num primeiro momento, como é que você fazia aquela sedução? Como era? O que é que você buscava numa mulher? E aí vão acontecendo esses ritos de passagem ao longo da vida e o que você passa a buscar na outra pessoa é outra coisa, seus valores mudam, tudo muda. Então a Perséfone nos traz essa inspiração para mulheres e homens desses momentos em que nós
mergulhamos, às vezes até numa dor, porque é uma perda, né? A gente, quando passa para a fase seguinte, a gente perde a fase anterior, né? Aquilo se vai. Então, do recolhimento e um ressurgimento em outro momento. Então, vamos para a conexão com as flores. E a flor que a gente escolheu foi a flor de lótus, por ela ter essa questão aquática, e são águas escuras. E ela surge, né, dessa flor magnífica, assim, trazendo assim, de uma beleza intensa e com uma força de vida muito grande, quer dizer, e ela sai de águas que não são águas limpas, águas fluidas, são aquelas águas que nos trazem essa sensação do pesado, né? Quer dizer, algo que você pensa que não vai ter vida e vem uma vida com uma beleza esplêndida como aquela. Traz essa relação com a fênix, que também é um símbolo, né, do signo de Escorpião, de que a vida ressurge das cinzas. Quer dizer, nesse caso, a gente fala que a vida ressurge do lodo. E também de difícil acesso, né? Porque se tá lá na água, você tenta ver daqui, não consegue ver todos os detalhes, não consegue enxergar tudo. E tem também essa conexão espiritual, né? De uma relação com um espiritual profundo, que muitas vezes a gente traz a flor de lótus nesse sentido. Porque é a relação com o mistério da vida e da morte. E a gente ia falar também de uma outra flor por uma outra característica, né? A flor do cacto. Né? Não pelo formato dela em si, existem flores maravilhosas do cacto, mas porque não pode chegar muito perto, né? Tem essa relação com a proteção, com esse de estar sempre com o pé atrás, né? Desconfiada. A Vênus em Escorpião é extremamente desconfiada, então ela se protege, ela se recolhe, se protege. Essas plantas que se fecham quando são tocadas. A Vênus em Escorpião, realmente, ela se retrai, ela se protege e ela ataca se ela se sentir invadida. Então, a flor do cacto traz a energia da Vênus em Escorpião, já nesse outro sentido, que é aquela de que, tô pronta aqui para te furar se você vier me invadir, vier invadir meu espaço. Quer olhar, olha de longe. Quer tocar, tenha muito cuidado, preste muita atenção, né? Queira muito, arrisque-se. Arrisque-se, é isso. Então, nós estamos trazendo aqui as características, né, de Vênus em cada um dos signos. E a gente traz sim uma parte do momento, mas todos os vídeos são muito interessantes para todas aquelas pessoas que desejam se aprofundar nesse conhecimento. Então, conhecer um pouquinho mais dessa linguagem astrológica, né, da Vênus em cada um dos signos, sobre cada um dos signos. Se está chegando agora, vale a pena voltar lá e ir assistindo todos os vídeos. Mesmo já tendo passado o período, e a gente sempre faz a conexão com o céu do momento e tal, mas o mais importante é trazer as características da Vênus para também as pessoas se reconhecerem ali, reconhecerem as outras e perceberem que tudo isso é uma riqueza muito grande de informação, de inspiração, inclusive essa conexão que a gente tem trazido com as deusas e com as flores, são de uma inspiração muito forte para quem tem dificuldade, às vezes, de entender a linguagem astrológica pura e simples. Se a sua conexão é com o sagrado feminino, isso facilita bastante. Se a sua conexão é mais visual, com a natureza, isso facilita também para você entender como é que a Vênus funciona em cada signo. Essa é a proposta. Então, eu agradeço a todos aqueles que assistiram o vídeo até aqui. Se não assinou o canal ainda, assina o canal, deixa aí o seu joinha. E nos acompanhe nas redes sociais.